sou o professor Souto, vamos falar de mudanças de fase. Tá? Mudança de fase é o seguinte, eu tenho aqui um gráfico da pressão em função da temperatura. Como é que nós vamos fazer uma leitura? O gráfico foi dado, essa fase sólida, fase líquida e fase vapor. E aqui é a fase gás. Vamos entender o que está acontecendo aqui primeiro. Então, uma determinada temperatura, vamos chamar de T1. Tá? Então, numa determinada temperatura, se eu for descendo aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou abaixando a pressão. Então, enquanto eu abaixo a pressão, eu favoreço a formação do quê? Vamos ver? Se eu abaixo a pressão daqui para cá, esta substância continuaria sólida. Mas se eu abaixo a pressão daqui para cá, essa substância vai passar do sólido para o líquido. É assim que você faz a leitura desse gráfico. Se nós estivermos aqui e eu vou abaixar a pressão, olha só, eu favoreço a formação do vapor. Tá vendo? Então, sólido, líquido e vapor nessa faixa aqui. Turma, então, olhando esse gráfico, agora vamos analisar. Todo mundo já olhou um isqueiro, né? O isqueiro tem aqui a parte líquida, né? A substância na forma líquida. No momento que eu aciono aqui a válvula, eu diminuo a pressão, né? Diminuindo a pressão, ele vira gás, ou ele vira vapor, olha só. O gás é porque tem a ver com a temperatura, eu já vou falar. Então nós temos aqui o isqueiro na forma líquida, ó. Na hora que eu aciono aqui a válvula, a pressão diminui. A pressão diminuindo, ele vira vapor. Você aciona aqui a faísca, ele reage com oxigênio. Então você tem o combustível, né? Aqui o oxigênio, que é o comburente, e a faísca é o que a gente chama na química, vocês vão ver como energia de ativação. Então eu tenho a energia de ativação aqui do vapor, ele vai entrar em combustão. Então, do líquido, que a gente está vendo aqui dentro, diminuindo a pressão, ele vira vapor, tá? Então fica claro a leitura desse gráfico nesse exemplo. Vamos pensar na temperatura. Aumentando a temperatura, agora eu vou manter a pressão. Vamos supor a pressão nesta linha aqui de ação. Esta é a mesma pressão, tá? Nós vamos caminhar para lá agora, ó. Mantendo a pressão nesse ponto. Se teve um aumento de temperatura, ó, veja bem, aqui nós tivemos um aumento de temperatura. Está vendo que nessa faixa ele continua no estado sólido? Aumentando a temperatura, olha, ele passou para vapor. Lembra que de sólido para vapor ele sublimou? É a sublimação. Mas aqui eu estou entendendo, está aumentando a temperatura e mantendo a pressão. Mas vai chegar um momento que a temperatura é tão grande que ele passa do estado de vapor para o estado de gás. O que é? O estado de gás, tanto é que essa temperatura, chamada temperatura crítica, a temperatura crítica é assim, acima dessa temperatura, ele não voltaria mais para o estado de vapor. Não adianta você aumentar a pressão que ele não consegue mais virar vapor. Tá? Então, essa é a análise. A pressão constante aumentando a temperatura e aqui a temperatura constante diminuindo ou aumentando a pressão. Né? Vamos lembrar sempre do exemplo do isqueiro. Como é que funciona, por exemplo, uma panela de pressão? Tá? A panela de pressão é o seguinte, nós temos aqui a água fervendo. A temperatura de 100, a pressão atmosférica, a pressão de uma atmosfera, a temperatura de ebulição, tirando a tampa, então, tirando essa tampa aqui, nós submetemos a água à pressão atmosférica. Então, a pressão de uma atmosfera, nós temos a temperatura de ebulição da água, em 100 graus Celsius, nível do mar, né? No momento que eu tampo essa panela, que eu vou aumentar a pressão, então essa pressão não será mais uma atmosfera, aumentando a pressão, nós vamos aumentar a temperatura de ebulição. Essa temperatura de ebulição passa a ser 120 graus. O que aconteceu? Que quando eu aumento a pressão, né, eu facilito a formação do líquido. Quer dizer,
Se eu aumento a pressão, no caso da água, eu aumentei a pressão, ó, aumentando a pressão, eu favoreço a formação do líquido. O que acontece? Eu preciso de mais energia para vaporizar a água. Então a temperatura aumenta. Vamos lembrar que temperatura é medida de grau de agitação molecular, né? Temperatura, medida de grau de agitação molecular. Agitação é velocidade das moléculas, é energia cinética. Então, se eu preciso de mais energia para vaporizar a água, porque eu favoreço a formação do líquido, dificulto a formação do vapor. Então, eu preciso de mais temperatura, tá? No caso da montanha, e falando do caso anômalo da água, porque é o seguinte, nós temos duas linhas materiais. Uma linha que é a água, basicamente a água, e alguns outros elementos que serão comentados em química. Você tem a água e os outros elementos, porque a água tem um fenômeno diferenciado, né? Pensando na água, vamos subindo a montanha. Subindo a montanha, a pressão não vai diminuir? Então vamos lembrar, ó, a pressão vai diminuir. Então grave o seguinte, quando a pressão diminui na água, ó, com a pressão diminuindo, nós temos o aumento da temperatura de fusão da água. Então, peraí. Se a pressão a nível do mar, a pressão é de 1 atmosfera, a temperatura de fusão do gelo, ou no caso de solidificação, é 0, né? Então, a temperatura no ponto de gelo não é 0 grau? O que vai acontecer com a água se eu diminuir a pressão? Você vai subir a temperatura de fusão. Vamos colocar aqui, ó, temperatura de fusão, que é a mesma temperatura de solidificação. Solidificação. Então vamos entender uma coisa. Diminuindo a pressão, eu aumento a temperatura de fusão, né? No caso dos outros elementos é o contrário. Você diminuindo a pressão, você diminui a temperatura de fusão. No caso da água, diminuindo a pressão, você aumenta a... Não, eu falei errado. Para aqui que eu vou falar de novo isso aqui, vai. Turma, vamos entender uma coisa então. No caso da água, nós temos duas vertentes. A água, ela tem um comportamento diferente da maioria das substâncias. Então, pensa assim, ó. Se a pressão, você vai subindo na montanha, a pressão não vai diminuir? A temperatura de fusão vai aumentar. Então, a temperatura de fusão vai aumentar. Então, temperatura de fusão, ela vai aumentar, tá? O que eu vou entender aqui, então? Isso aqui você tem que memorizar mesmo, tem jeito. Então, quando eu subo a montanha, eu favoreço a formação do gelo. Vamos supor que eu tenho aqui 2 graus Celsius aqui no topo da montanha. Como a temperatura de fusão aumentou, eu facilito a formação do gelo, tá? Isso é importante você gravar. Com relação aos outros materiais, não. Os outros materiais é assim. Se você aumentou a pressão, você aumenta a temperatura de fusão. Se você diminuir a pressão, você diminui a temperatura de fusão. Entendeu? Então, materiais, na maioria, aumentou a pressão, aumenta a temperatura de fusão. Diminuiu a pressão, diminuiu a temperatura de fusão. Agora vamos para a água. A água, eu peço para que você memorize. Então vamos lá. Subindo a montanha, o que aconteceu? Diminuiu a pressão. Por que, professor, que está diminuindo a pressão? Ó, aqui nós temos uma camada atmosférica, uma camada de ar. Aqui, a camada de ar, a coluna de ar diminuiu. Então, diminui a pressão. Diminui a pressão da água, o que vai acontecer? A temperatura de fusão da água vai aumentar. Então, se a temperatura de fusão da água era 0, aqui em cima a temperatura de fusão da água é 2 graus. E facilita também a solidificação, né? Porque a temperatura de fusão coincide com a temperatura de solidificação da água. Então você vai ter... Isso tem caído muito, tá? Então, o porquê que há a formação de gelo no topo da montanha? Ou melhor, a
existe o facilitador da formação do gelo, porque a água tem um comportamento diferente comparado a outros materiais, tá bom? Turma, fazendo um resuminho para você memorizar, é assim. A água tem um comportamento diferenciado. Ó, vamos devagar. Temperatura de fusão, eu vou falar agora. Então vamos organizar a cabeça. Ó. Diminuindo a pressão, que é subindo a montanha, você vai ter um aumento da temperatura de fusão, facilitando a formação do gelo. Então grave, ó. Diminuiu a pressão, aumenta a temperatura de fusão. Aumentando a pressão, vai diminuir a temperatura de fusão. Isso é importante que o examinador vai perguntar para você aqui, ó. Porque nas demais substâncias, quando você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura de fusão. E quando você diminui a pressão, você diminui a temperatura de fusão, tá? Então grave isso, ó. Daqui tá ligado a isso aqui, ó. E isso tá ligado nisso. Esse aqui, ó, aumentou a pressão, aumentou a temperatura de fusão. Diminuiu a pressão, diminuiu a temperatura de fusão, tá? Não esqueça do problema da panela de pressão, porque aí é o seguinte, quando você tem a panela de pressão, você aumentou a pressão, vai aumentar a temperatura de ebulição da água. Então, vamos estudar separadamente. No caso da água, temperatura de fusão, é isso que eu quero que você decore mesmo. Temperatura de fusão, tá? Grave isso. Depois você vai estudar separadamente o esquema da panela de pressão, tá? Porque no caso da água, quando você fala em panela de pressão, você aumentou a pressão, você vai aumentar a temperatura de ebulição, tá? E quando você diminui a pressão, você diminui a temperatura de ebulição. Por exemplo, aqui, com relação à água e com relação à temperatura de ebulição, vamos lembrar, nível do mar, ó, se eu estou aqui no nível do mar, a pressão é de 1 atmosfera, tá? Então, a temperatura de ebulição da água ao nível do mar é 100 graus Celsius, lembra disso? Se eu subo na montanha, a temperatura de ebulição vai cair. Então, se eu estiver, por exemplo, subindo a montanha, num ponto mais alto onde a pressão é menor, se você diminui a pressão, você também diminui, vamos supor, 78 graus. Vou colocar um valor para você gravar, ó. No topo da montanha, a temperatura de ebulição vai cair, porque diminuiu a pressão, tá? Aumentando a pressão, eu estou no nível do mar, quero aumentar ainda mais a pressão, eu vou colocar água na panela de pressão. E aí a temperatura de ebulição pode subir até 150 graus, por exemplo. Então grave isso, ó. Na panela de pressão, a temperatura de ebulição vai aumentar. Por quê? Facilitar o cozimento, torna mais rápido o cozimento de um alimento, né? Então é isso que eu quero que você memorize, tá bom? Turma, vamos fazer um resumo aqui. Ó, no caso da água, como a água tem um comportamento diferenciado, vamos pensar que o problema aqui, a diferença que há, é na passagem do sólido para o líquido, do líquido para o sólido. Do sólido para o líquido é a fusão, do líquido para o sólido é a solidificação. Então é aqui que é o problema. Imagina na montanha. Você diminuiu a pressão, você aumentou a temperatura de fusão. Se você aumentou a temperatura de fusão, você facilita a formação do gelo. Por isso que tem visualmente, até nos desenhos, você vê lá a montanha no topo com gelo, né? Então você facilitou a formação do gelo, tá? E nas demais substâncias, você tem o gráfico dessa forma aqui, ó. Então repare que o problema aqui da água tá nessa passagem, ó, sólido, líquido. E aqui, olha lá como é que ficou o gráfico diferente, tá vendo? Agora, do líquido para o vapor, o gráfico é bem parecido. Tanto é que quando formos falar em temperatura de ebulição, aí fica fácil para você entender, né? No caso da panela de pressão, por exemplo. Se aumentou a pressão, aumentou a temperatura de ebulição. Então, é um caso. Agora, aqui não. No caso da água,
Grave, ó, temperatura de fusão. É nessa parte aqui que é o problema, tá? Que é para você gravar. A diferença de uma substância para outra. Turma, agora nós vamos para a aula 59. É um assunto que dá para exemplificar bastante. É estudo dos gases. Eu vou embora. Sabe, 4 milhões de visualizações. Existe exemplo melhor? Meu Deus. Não vai parar mais? É a melhor aula, cara.